Boa noite! Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana e um assunto onde a gente vai conseguir entender um pouquinho da, do mecanismo de ação da diabetes. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. Só estamos esperando, né, mais um pouquinho a biomédica Tatiana Maraskin para conversar com a gente. Mais um pouquinho a gente já está quase ali. Olá, Olá. boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Hoje o assunto é bacana, o assunto de uma especialista no processo. Já tive a oportunidade de ter você aqui na empresa mostrando o aparelho, mas falando muito mais, falando do mecanismo interno, né, da diabetes. Acho isso bacana, foi muito legal a tua palestra aqui, a tua aula aqui. O pessoal adorou bastante. Bom, Quero agradecer de antemão a tua vinda aqui para nos ajudar na nossa live, né? Para o pessoal poder depois, mais tarde, olhar, enxergar e entender um pouquinho. Mas vamos falar de um assunto que eu acho que é pertinente, né? Muito mais que dentro dos hospitais, que existe um controle muito maior, né, Tatiana? Antes disso, eu quero que tu te apresente um pouquinho, fale um pouco de você. claro. Obrigada, boa noite, pessoal. Oi, todo mundo. Eu só queria agradecer primeiro, né, a chance de falar sobre esse assunto de atenção para as pessoas que estão em casa, né, nesse momento. E, além disso, eu sou biomédica, sou pós-graduada em auditoria em saúde. Eu sou especialista em diabetes através da distribuidora Fufamed, em parceria com a Roche. E a Roche, junto com a distribuidora, fazem esse trabalho de educação continuada, esse trabalho de atenção ao paciente, de levar informação, que é isso que esse grupo de pacientes aí precisa para controlar essa doença, já que ela não tem tratamento, né? É importante que tu falasse, né? Porque de uma certa forma ele não tem um tratamento, mas existe um controle, né? E esse controle ele depende de várias estruturas. E a primeira é a educação, não foge disso, né? A educação, a orientação aos pacientes, mostrando também às famílias, né, o cuidado disso. Mas o nosso título de hoje vai ser Cuidados dos pacientes diabéticos no domicílio, com a biomédica Tatiana Maraskin. Olha, vai ser top. Queria que tu explicasse um pouquinho, antes de a gente começar as perguntas, que tu dissesse um pouquinho da tua experiência, assim, o que que tu entende disso, o que que tu percebe nas tuas andanças, aí, nos teus cursos que tu dá para os profissionais, nas tuas orientações que tu passa para as famílias também. Sim, sobre isso. É uma gestão. Acontece, o diabetes precisa dessa gestão e eu consigo, através dessa gestão, gerenciar esses dados. Então, eu tenho o grupo de pacientes de um município, ou eu tenho um grupo de pacientes e de uma equipe de saúde que cuida de pacientes diabéticos descompensados dentro do hospital. Então, fazendo essa gestão do grupo, eu consigo entender o insumo que eu estou dando para esse paciente, eu consigo entender como que ele chega até mim no hospital, como que ele deve ser manejado, como ele deve voltar para casa. Então, é uma gestão, tá? Essa gestão que eu faço, ela é em todo o Rio Grande do Sul. O que que eu encontro? Eu encontro um déficit muito grande, sim, das informações. Eu encontro muita receita caseira, eu encontro muitas pessoas tentando, de alguma forma, se ajudar, muitas pessoas que querem buscar a informação correta. Então, é de 0 a 100. É uma coisa que não existe um padrão nas secretarias de saúde, mas, atendendo as maiores e mais aí de 70% do estado, eu sei dizer que as pessoas elas precisam dessa atenção. Então, eu vejo que através dessa gestão, através
dessa ajuda, desse approach que a gente dá para as secretarias de saúde e para os hospitais, que a gente começa a ter uma noção do que acontece com o paciente em casa. Porque vocês sabem, a gente cuida do paciente e entrega ele bem. E depois a gente vai embora. E o que acontece ali, né? O que vai acontecer no domicílio, essa atenção à saúde ao paciente no domicílio, longe da gente. Então, o único jeito é eu trazer esse paciente para mim, eu ver a realidade dele em casa, no hospital. Então, é um gerenciamento que eu vou fazendo e a gente vai trazendo resultados, tanto financeiros, né, para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, quanto para o próprio paciente, para a saúde do paciente, para ele deixar de onerar na vida dele mesmo e onerar aí para os sistemas de saúde, hospitais, enfim. Então, é um gerenciamento. E aí, além do mais da oneração, pode ser mesmo evitar até uma amputação de membro, né? A gente tem que entender que o não controle dessa glicose pode acarretar em vários processos que vão levar esse paciente à parte mais drástica, né? Que seria a amputação. Por isso que o cuidado, a prevenção que tu fornece é muito importante, né? E principalmente das tecnologias novas. E falando de tecnologia, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe Manda. no mercado hoje um aparelhinho novo da Roche, né? Que está sendo lançado, já foi lançado. Queria que tu falasse um pouquinho dele, como é que ele funciona. Sim, a Roche, ela tem uma divisão específica de Diabetes Care e fica localizada na Alemanha. E essa missão da Roche sempre é colocar facilidade e tecnologia na mão do paciente. Porque, veja, Sim, o paciente busca, às vezes, no varejo, na farmácia, né? Ou até sim, busca indicação de alguém, qual kit comprar para fazer a sua gestão de dados, né? perfeito. Então, a Roche tem lançamentos desde linha de frente, que são uns equipamentos um pouco mais em conta, porém muito precisos, de acordo com normativas. A Roche tem aparelhos com diferenciais do tipo visor iluminado, que facilita os pacientes que já têm alguma comorbidade de visão. A Roche tem aparelhos que eu consigo ter uma precisão maior e são os kits que estão dentro dos hospitais. Algumas facilidades de manuseio. Então, a Roche busca esse último kit que está conversando. A gente estava falando sobre o Guide-me, né? O Sim, Guide-me é um sim, o equipamento gato. totalmente compacto. Ele tem uma entrada USB, onde eu consigo fazer o upload de dados, isso é um diferencial. Muito fácil de operar, né? Só tem um botão de liga e desliga, seta para trás e seta para frente, e ele vem com o maior diferencial, que é o frasco de fitas. Então, a Roche traz um frasco novo, de tecnologia nova, recente, é um frasco anti-quedas, então é um frasco que eu não tenho desperdício de fitas, eu consigo manipular muito simplesmente pegando a fita, inserindo no aparelho e fazendo o teste. Então, dessa forma, trazendo aí algumas facilidades. Esse aqui é o último lançamento, com esse frasco anti-quedas e da Roche. E o importante dizer também é que, independente do laboratório, é importante, existem algumas especificações técnicas, né, sobre esses kits, sobre isso que o paciente vai comprar para fazer o seu teste em casa, ou o setor de compras vai comprar para levar no hospital. Então, dentro dessas características, existe um mundo à parte, é uma aula de bioquímica sobre isso. Mas, Isso. em resumo, qual enzima que esse aparelho utiliza, se ele está de acordo com as normativas internacionais e nacionais que regem os aparelhos aqui no Brasil, se ele tem carimbos da ISO, né, de qualidade, de controle de qualidade, de exatidão, de precisão, ou ainda, se esse paciente ele tem uma quantidade de gota adequada para fazer o seu teste em casa, ou ele acha que é um kit que precisa de muita gota, ele daí já tem um receio em fazer o teste. Então, são algumas especificações, faixa de hematócrito, né, tem que atender a gestante, que tem um hematócrito aí altíssimo, né? Então, Sim, um idoso que já tem um hematócrito um pouco menor, mulher, homem, que também tem uma diferença de hematócrito.
Então, essas questões técnicas é muito difícil a gente explicar para as pessoas no Claro, momento. Por isso que é importante esse acompanhamento, é fazer esse entendimento pós-comercialização, pós-venda, através desses treinamentos e explicar tudo o que vem junto com o kit de glicemia capilar. perfeito. Acho que nós fizemos né, uma abordagem muito bacana inicial para a nossa conversa. Nós falamos de educação, né, de acompanhamento, do tipo de produto que existe, das tecnologias que existem no mercado. E isso é importante, tu falou muito bem, se a tecnologia, o aparelho ou o produto está dentro dessas normas para garantir a segurança do paciente, né? A segurança do paciente, a segurança do resultado, porque ele vai usar esse resultado que está na tela do kit, ele vai usar para aplicar insulina. Então, a Perfeito. aplicação da insulina é algo que é muito perigoso se dosada de forma errada. Então, eu tenho que garantir aquele resultado de ponta de dedo para que o meu tratamento do paciente em casa seja bem sucedido, né? Perfeito, perfeito, muito bem. Eu digo, tô com a melhor pessoa aqui para poder me falar essas coisas e poder me contar. Eu sou teu fã, tu sabe disso, né? E Imagina, eu fui primeiro. deixa eu te perguntar, se a gente for falar em tratamento, né, qual o melhor tratamento para o paciente diabético? O tratamento atualmente para o paciente diabético é acompanhamento. Infelizmente, só existem duas situações que o diabético pode se expor se ele quiser controlar a sua doença. O primeiro é o pâncreas artificial, né, que são bombas de insulina, porém é um insumo extremamente caro, fora da realidade. É simplesmente quando a pessoa consegue adquirir uma máquina que faz o trabalho do pâncreas por ela. Então, Sim, essa é uma situação, mas a gente não fala sobre ela porque é muito atípica. Mas a gente pode ficar no acompanhamento. O acompanhamento é o tratamento, a individualização é o tratamento. Por que a individualização, tá? A individualização do paciente, cada vez mais fala-se sobre isso, porque quando eu pego a Sociedade Brasileira de Diabetes, por exemplo, tá? A Sociedade perfeito. Brasileira de Diabetes, ela tem alguns padrões, alguns resultados esperados para os meus pacientes. Porém, eu tenho um ponto de corte, sim, para seguir, para orientar o paciente, para os médicos endocrinologistas, para os nutricionistas, mas eu tenho que cada vez tirar os pacientes dessa receita de bolo, que é igual para todos, e entender a individualização de cada um. O que isso significa na prática? Significa olhar para o paciente o tratamento da insulina, porque para ele aquela dose pode ser suficiente, ou pode ser muito alta, ou pode ser muito baixa. Então, quando eu individualizo o paciente, eu dou para ele um tratamento personalizado. E é aí que eu começo a fazer a diferença. Então, o Perfeito. tratamento hoje do paciente diabético é o acompanhamento. É essa gerência de dados, é essa atenção ao grupo dos pacientes diabéticos de um município, é a atenção do meu paciente, do meu setor de UTI no hospital, que está tendo cada vez sempre mais os pacientes chegam descompensados, então já tem comorbidade, então é algo que dificulta ali o atendimento. Então, o acompanhamento é o tratamento hoje em dia. Sabe que é importante essa tua colocação por uma razão muito simples. Além do o guide, né, que tu falaste, né, Sim, o guide. né, que é uma tecnologia que está sendo incorporada agora, onde você consegue fazer também esse acompanhamento por fora através de um sistema, né? Que depois eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Mas quando você fala em acompanhamento, né, eu observei, peguei um gancho e quero te perguntar em cima dessa pergunta, dessa questão. Uh, qual o melhor assim, cuidado que esse diabético ele tem que ter? Qual é o controle que ele tem que ter? Ele sabe disso? Ele é orientado para isso? Olha, a sua glicose ela tem que chegar até tantos, e passar disso, nós temos a hemólise, nós temos o problema lá da
colação, pode ser que o senhor vá perder o nervinho, porque não vai ter aquele capilar que vai lá. Qual é essa educação? Ela é feita isso, Tatiana? Sim, sim, é feito, né? Esse acompanhamento. O acompanhamento é sempre feito dentro da necessidade do paciente, né? Então, veja, esse tratamento, esse approach que eu vou dar no paciente, ele me gera, sim, alguns objetivos, né? E eu tenho como objetivo, sim, algumas metas laboratoriais, né? Que como biomédica a gente encontra no laboratório. Então, eu tenho algumas metas laboratoriais que eu preciso chegar no meu paciente. Isso é padrão Sim. ouro, né? É padrão Uhum. ouro. O que eu posso individualizar é ver a rotina do meu paciente, se o meu tratamento, se ele está fazendo mesmo, se ele está cumprindo aquilo que a gente combinou, para ele não chegar descompensado. Então, veja, existe um padrão ouro a ser seguido, né? Uhum. Esse acompanhamento existe, mas o ideal é que eu entenda o dia a dia do meu paciente. Qual é o cuidado que o paciente tem que ter? Fazer esses Perfeito. exames de rotina, né, no laboratório, que são padrão ouro, junto com a glicemia com a ponta do dedo, que é esses kits que nós conversamos, né? Isso. Então, quando eu tenho os exames de laboratório junto com os exames de ponta de dedo e o acompanhamento no consultório, esse paciente ele fica estável. Ele não vai ter casos atípicos, ele não vai ter quedas hipoglicêmicas, independente do tratamento que ele for fazer, eu consigo ajustar, fazer os ajustes de doses. Então, é muito bom que isso aconteça, é muito importante que eu tenha esse acompanhamento. Então, além do laboratório das glicemias de jejum, entra Uhum. também a glicemia de hemoglobina glicada. Então, quando eu faço a hemoglobina glicada, eu tenho uma porcentagem sempre de aceitabilidade da glicada, porque veja, o que é hemoglobina glicada, né? Relembrando um pouquinho. Eu tenho na corrente sanguínea as células vermelhas e a glicose. Quando essa glicose está em excesso na minha camada sanguínea, na minha corrente sanguínea, ela Uhum. se glica, ela liga na hemácia. E Sim. essa ligação, ela é muito histórica do paciente diabético. Perfeito. Então, essa hemoglobina glicada é sempre muito solicitada nos consultórios. E é Perfeito. difícil, às vezes, o paciente saber quanto que está a sua hemoglobina glicada. Então, a gente lembra também, né, da glicação da hemoglobina, como que está esse exame. Então, os níveis de jejum no laboratório, a hemoglobina glicada, a conduta do paciente em casa. Então, isso tudo engloba, gerando essa individualização para o paciente, fazendo com que a gente entenda se ele está fazendo o tratamento e se não está fazendo, por que não, e querer chegar sempre nessas metas laboratoriais aí que indicam que ele está saindo deste grupo de risco, vai ser diabético sim, mas ele vai ser o diabético controlado. Perfeito. Eu queria lembrar, tem entrando muitas perguntas aqui, quando tu está falando, eu estou já Por favor, vê aí. e eu queria falar que aqui é uma troca de informações e gostaria que as pessoas também que estivessem assistindo também nos mandassem alguns questionamentos. Eu não sei se tu consegue ler aí, dar uma puxadinha no teu rolo aí de perguntas. Tá. Nós temos uma parceira aqui da nossa médica da Hospitalar ATS, a doutora Clarice Calil, e ela faz uma pergunta, ela diz, bota só uma, desculpe a correção, mas o acompanhamento deve ser MORE. MORE, existir independente do tipo de tratamento optado pelo paciente. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Perfeito, é isso aí. Essa é a colocação. Independente do que o paciente tenha em mente para si, ele vai ter um padrão para seguir, né? Perfeito. Um padrão estabelecido para seguir. O que é Uhum. importante entender é que essa conduta terapêutica, por vezes a gente prescreve, né? Se prescreve, mas não é a realidade. Então, entender, né? Entender se o que você está falando vai replicar na casa do paciente. Mas é Perfeito. ótimo que haja sempre esse acompanhamento laboratorial, sendo a hemoglobina glicada a principal, o padrão ouro, Isso.
para isso, né? Ali nas nossas Perfeito. porcentagens de 4,5 a 6,5, onde a gente sabe que a hemoglobina glicada alta aumenta a taxa de hospitalização, então isso já é estabelecido. Então, quanto mais descompensado historicamente for o meu paciente, isso a hemoglobina glicada me mostra, quanto mais descompensado historicamente, mais chance ele vai ter de hospitalizar com comorbidades, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, outra pergunta para acompanhar esse teu processo aí. Tá, A doutora Clarice, aí, nossa parceira aqui, sempre fala, sempre trazendo coisas boas aqui para o nosso crescimento. que bom. Os tratamentos sempre são individualizados com ajuste de drogas e doses, por exames periódicos, sendo o principal que tu falou, hemoglobina glicada, né? Coisa Então, boa, coisa boa. Isso engloba o que a gente falou até aqui. Essa individualização, essa busca por estar dentro dos padrões da Sociedade Brasileira de Diabetes, sim, essa intenção de levar para o paciente algo que ele vá fazer em casa, vai replicar no seu dia a dia. Ótimo, que bom, bom saber que vocês levam isso ao pé da letra, fazendo dessa forma, que é o que se mostra mais efetivo de fato. doutora Clarice é uma médica muito participativa e trabalha bastante com as nossas equipes aqui, ajuda bastante, nos ensina muita coisa também. Isso é importante, essa troca que a gente tem com as equipes aqui. E lembrando, né, as perguntas devem ser feitas, gente, para o nosso crescimento, para todo mundo. Vamos lá, vamos fazer mais perguntas, certo? Deixa, tu falaste também, eu falei, tem uma pergunta, acho que tu já respondeu, os objetivos, quais os objetivos dos exames laboratoriais? Tu já deu um briefing assim, já falou. Olha só, está sendo uma outra pergunta aqui do Rafa Rojo, aqui. O Rafa ele pergunta, com relação ao paciente pediátrico, pode ocorrer alguma oscilação nos exames glicêmicos? Não, a gente entende por paciente pediátrico no laboratório, aquele paciente que vai de 0 a 12. Então, Sim, esse é um paciente pediátrico no laboratório, tá? perfeito. Não, a gente sabe que não é que não segue essa Sociedade Brasileira de Pediatria, mas no laboratório um paciente pediátrico é de 0 a 12 anos. Quando eu tenho é, esse esse paciente em casa e a atenção, o que eu tenho de oscilação no exame, tá? Eu baixo um pouco os níveis, né? Então, ao invés de eu ter ali, por exemplo, uma glicemia de jejum normal inferior a 99 para o adulto, para o paciente pediátrico eu trago isso para inferior a 90. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, inferior a 90 é o que se espera desses pacientes no laboratório. Então, é uma oscilação glicêmica baixa, tá? De 0,9 até 1 miligrama até 1 miligrama por decilitro. Então, é sempre uma oscilação muito baixa, muito pequena. Então, a gente Sim. pode pegar, por exemplo, hoje o padrão ouro, tá? Hoje o padrão ouro para adultos no laboratório, glicemia em jejum normal inferior a 99. Tá? Então, o paciente normal, saudável, faz glicemia no laboratório até 99, tá normal, tá? Uhum. Passou de 99, de 100 a 126, eu já considero esse paciente com uma glicemia alterada. E aí eu tenho que entender ainda o que é essa alteração. Não coloco uma eu ainda não coloco uma definição nesse exame, tá? Eu digo Uhum. apenas que é uma glicemia alterada. Então, de 100 a 125 é uma glicemia alterada apenas. E quando é superior ou igual a 126, de 126 para cima, o paciente é diabético. Tá? Ele já está neste quadro de diabetes e eu faço sempre a hemoglobina glicada. Tá? Então, quando eu tenho essa hemoglobina glicada, eu consigo ver historicamente quanto tempo que esse paciente tá instável, né? Quanto tempo no laboratório que isso já está sendo identificado. Então, no paciente pediátrico, respondendo à pergunta, eu tenho essa alteração, né? Eu tenho ali uma oscilação, todos os níveis são iguais ao adulto, porém,
um pouquinho abaixo, né? Perfeito. E esse um pouquinho abaixo vai de 0 a 10 miligramas por decilitro. Perfeito. Acho que Entendido? é muito bem entendido, muito bem controlado. Mas vamos Tá. entender um pouco mais, vou dificultar as coisas para ti. Tu sabe que eu vim aqui para dificultar, não tô Manda. brincando. Quando você fala em hemoglobina glicada, a hemoglobina, ó, tem mais uma pergunta aqui. Muito obrigado, Tati, perfeito e esclarecedor, excelente live, muito bom. Rafa, nosso parceiro aqui da Obrigada. Nelo aqui, também vem sempre nos ajudando aí com as terapias de pressão negativa. Obrigado, Rafa. Mas deixa eu te perguntar, assim, a hemoglobina ela carrega o oxigênio, é isso? E Isso. quando tu fala em glicada, o que acontece? Me explica isso aí. A hemoglobina glicada, ela é uma forma que ela está na corrente sanguínea, a glicose, a molécula glicose, tá? Então, a molécula glicose, você imagina que ela está correndo na corrente sanguínea do diabético. Quando esse Perfeito. paciente se torna um diabético descompensado, essa hemoglobina, essa glicose do diabético começa a aumentar. Então, eu tenho uma hemácia para 10 moléculas de glicose, por exemplo. Quando a minha corrente sanguínea não suporta mais essas moléculas de glicose, ela faz uma troca, ela faz uma glicação. Isso na bioquímica a gente chama de glicação. Então, essa Perfeito. glicação vai fazer com que ela abandone a minha molécula de oxigênio que está dentro dela, pode-se dizer assim. Então, ela abandona o O2 que está dentro da molécula hemoglobina. Ela mantém o ferro, tá? Mas ela abandona o O2 para dar lugar para uma glicose. Por quê? Perfeito. Porque a glicose na corrente sanguínea é tóxica. Como ela é tóxica, o corpo entende que ele tem que tirar ela dali, da corrente sanguínea. Então, trazendo um pouco do bioquimiquês para essas palavras mais simples, é Sim. isso que acontece. Essa glicação é quando eu pego essa molécula de glicose da corrente sanguínea, pego ela para mim e seguro, para que não ocorra toxicidade maior na corrente sanguínea desse indivíduo. Tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho uma glicada muito alta, eu libero e eu perco. Então, o que acontece também consequentemente? Como que isso evolui, como que isso é ruim para o paciente, tá? Como que isso é ruim para o paciente? Um exemplo, seguindo a linha de pensamento. Vocês concordam que a minha hemoglobina, ela tá pobre em oxigênio, certo? Ela tá pobre em oxigênio e ela tá rica em Perfeito. glicose. Como ela tá pobre em oxigênio, eu começo a ter falta de oxigenação na corrente sanguínea. E aí chega naquele problema que vocês já conhecem, que vocês veem na casa dos pacientes, que é a perda da sensibilidade na ponta dos pés do paciente, né? Então eu tiro a qualidade da minha corrente sanguínea e nas minhas extremidades eu começo a ter algumas complicações por causa disso. Então veja, a gente vai da bioquímica da molécula glicose, a gente tirou ela da corrente sanguínea, mas por ela ser muito problemática, eu tiro ela da minha corrente sanguínea e eu coloco outra coisa que vai largar, né? Que vai largar esse oxigênio ali e me falta depois lá no vaso sanguíneo. Então, por isso que a hemoglobina glicada ela é sempre uma a hemoglobina glicada ela é sempre uma média histórica, tá? A hemoglobina glicada ela é o padrão ouro porque ela me conta há mais tempo o que está acontecendo na corrente sanguínea do paciente. Muito bem. Então, por isso que ela é tão importante. Então, Então, ela demora muito para estabilizar e, ao mesmo tempo, ela é histórica. Então, é muito fácil de eu ver quão complicado está o meu paciente com a hemoglobina glicada. e corroborando com isso, mais uma ajuda da doutora Clarice aqui, ela mostra a média de glicemia dos últimos 3 meses e pode demorar o mesmo tempo para se normalizar. 3 meses, perfeito. São sempre no laboratório. A gente entende que por que 3 meses, né? Essa glicação, ela demora para ocorrer.
E uma vez glicada, ela fica glicada, ela fica ligada. A dupla não se solta. Então, para essa dupla se soltar, meu diabético tem que estar muito bem estabilizado. Por isso que ele é um exame histórico. Então, por exemplo, é como se, assim, na prática, se você perguntar para um diabético o que ele comeu semana passada e ele lhe disser que a dieta foi ok e você fizer uma hemoglobina glicada e tiver super alta, não foi ok, porque é um histórico muito grande do paciente, mais 3 meses aí atrás, por causa dessa glicação da glicose com a hemácia, que me mostra que isso já está acontecendo há bastante tempo lá na corrente sanguínea do paciente. Ela tá falando aqui uma coisa legal que achei ela Fala. muito boa nisso. Ela é top. Uh, Ela diz assim, quer ver, ó? Ela diz assim, essa toxicidade da glicose na hemoglobina é um dos fatores causadores das vasculopatias e a neuropatia periférica do diabético. É isso aí. Tá cheia de glicose ali, chega nos capilarzinhos, morre o capilar, morre o nervo, tu sente dor. Tá perfeito, essa é a certinho, lógica, né? perfeito. Aí ela diz por isso o dia do Eurico. Não sei se existe alguma coisa. Mas ela Dia falou uma coisa. Eurico, É, tu sabes o que é? conta aí. Não, eu não sei, ela vai contar aqui. E aí ela diz, por isso que. Aí que tu falaste Ah, da dieta, ela diz assim, por isso que o diabético não consegue mentir para o mentir para o médico. médico, isso. É E aí pego ela na diz também. mentira. Ah, ela disse que saiu errado aqui, foi o corretor. Ah, tá. Ela diz assim, ó, traz a ponta de dedo bom, glicemia de jejum boa, mas a glicada de 8. Super alto, altíssimo. Então, é isso aí que significa, pessoal. Significa que o paciente está lá na casa dele com o seu kit, fazendo os seus testes lá, sua ponta de dedo, e controlando uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. Fazendo um controle hora sim, hora não, fim de semana não, durante a semana sim. Mas quando chega no consultório, dá uma glicada elevadíssima, porque isso já está acontecendo há muito tempo lá na corrente sanguínea dele. Isso aí. Então é importante, então, além dessa ponta de dedo, a glicada fazer esse controle. Existe uma indicação, como tu falaste ali, 126 já dá para considerar que existe um medo aí, o médico já vai pedir ou ele espera mais um mês para o paciente Isso, tentar se ele vai estabilizar? pedir. Ele vai pedir, sendo a glicemia de jejum superior ou igual a 126, vai pedir a glicada, né? E aí, se vier, por exemplo, uma glicada acima de 6,5, que é o nosso ponto de corte, 6,5%, aí sim ele recebe o diagnóstico de diabetes e passa a ser uma pessoa diabética diagnosticada, né? Então, Perfeito. essa conduta aí nos consultórios é o que a gente encontra aí na maioria, né? Mas sempre começando Perfeito. pela glicemia de jejum no laboratório. E é um assunto muito legal, muito legal, muito legal de se falar. E a pergunta vem de encontro com uma outra pergunta. Eu falei que eu estou aqui para complicar a tua vida, né? Então, quando a gente faz uma medição no controle de dedo, né? E aí a gente quer fazer uma outra medição com outro aparelho, pode dar alguma alteração? Quando eu uso um kit específico em Isso, casa e comparo ele com outro. isso, em outro dedo. Faz num Com dedo e outro, no outro dedo. Eu queria que tu certo. explicasse a diferença das moléculas de glicose junto ali, que sai junto, né, na absorção do guide ou de outro aparelho, se Uhum, existe uma uhum. alteração de sangue entre um capilar e outro. Uma alteração de glicose, desculpe. De glicose. Tá. O que o Alexandre está falando, tá? Ele está dizendo que se um paciente faz a ponta de dedo no seu Isso. kit e ele está em dúvida, ou ele quer repetir, ou ele quer fazer 2 vezes, né? Ou ele quer fazer 2 vezes ali na fita, botar uma gota e depois fazer outro teste, botar outra gota. Isso. Exato, nessa situação. Isso aí. O que acontece nesse momento, tá? Uh,
vocês sabem que a molécula de glicose, ela é uma molécula pequena num conglomerado de células. Então, eu tenho uma gota, que são geralmente aí 0,6, 0,4 microlitros, que são aí milésimas partes da gota, para achar nessa microgota uma molécula de glicose, né? E dizer quanto que tem de glicose naquela amostra. Pois bem, quando eu pingo uma gota na minha fita e sai um resultado na tela, saiu o resultado na tela. Se eu refaço este teste e sai outro resultado, aquela concentração de glicose aquela microconcentração de glicose, já não é a mesma medida. Por quê? Porque vocês sabem que a glicose está no meio de um conglomerado de células plasmáticas, sanguíneas, sorológicas, ali naquela amostra. Então, eu encontrar a glicose é muito específico. Entendi. Então, existe uma variação aceitável, que é de 15%, segundo a ISO. Existe essa variação, porém, tem que entender por que existe essa variação. Então, esta variação existe porque não tem como eu encontrar a mesma microquantidade de glicose numa microgota, que é medida em centésimos de gota, né, na mesma quantidade. Então, por isso que eu posso fazer a ponta do dedo e dar 126, e daí logo em seguida eu faço ponta de dedo de novo e dá 131. Normal, tá? Não precisa se assustar, essa variação é normal, por causa disso que a gente conversou. Muito boa a tua pergunta, porque ocorre na casa do paciente. O paciente faz o teste, fica na dúvida, tenta fazer de novo, ou faz com outro kit, né? Então, é sobre isso, é sobre ser impossível encontrar em gotas subsequentes a mesma quantidade da moléculazinha de glicose naquele conglomerado de células. Ficou claro? Ficou claríssimo, e foi bem entendido que não é que os dedos são iguais, que dentro dele o sangue vai ser igual, as glicoses vão ser iguais. Não, vai ter uma Isso, diferença. até porque a nossa árvore de capilares na ponta dos dedos é enorme, né? São ramificações, né? Então, essas ramificações, cada uma tem um fluxo de sangue, cada uma tem um capilar, um microcapilar, que vai me gerar uma microgota para eu ler num tempo muito rápido quão específico é como encontrar o mesmo resultado em gotas diferentes, né? Então, eu busco sempre resultados próximos, dentro de 15% aí tá, miligramas por decilitro está dentro do normal. É impressionante a tua explicação, que ela contribui. Olha, a doutora está fazendo mais uma pergunta aqui, doutora Clarice, é fera. Mas não são de diferença em resultado com relevância clínica, ela quer dizer. Exato, exato. Não tem relevância, não muda cálculo de insulina nenhum. É apenas naquele momento aquela gota, né? Ela está falando aqui, são variações que às vezes encontramos entre os resultados de dois laboratórios diferentes. Perfeito, é isso aí. Isso aí. É isso aí. É a contribuição que a gente precisa, é trazer o pessoal Coisa boa. para fazer isso. Não, ela é ótima nisso. Todo mundo no mesmo nível, na mesma página. Oi? Todos no mesmo nível, na mesma página. É verdade. É bom. Ela está no Rio de Janeiro, não está curtindo frio ainda, tá? Quer dizer, não sei, acho que deve ter uns Perdeu a neve. 7 graus lá no Rio. Perdeu a neve. Então, eu queria entender um pouquinho o que nós falamos de ponta de dedo, e deixa eu te perguntar, e aqueles pacientes que às vezes, né, como utilizam, fazem a medição 2 ou 3 vezes, ou às vezes se necessário, né, quando tem algum sinal hipoglicêmico, então ela quer, eu queria entender se existe algum outro lugar, porque as pontas ficam muito machucadas, né? Se existe algum outro lugar, no lóbulo da orelha, na ponta do dedo do pé, eu queria que você explicasse se teria como fazer essa extremidade maior, ela afeta nos resultados.
por mais que as lancetas hoje em dia, os lancetadores, estejam muito evoluídos e com agulhas extremamente finas e numa profundidade de pele, até regulagem eu consigo ter. Se é uma pele mais grossa, eu faço uma penetração maior. Se é uma pele Sim, mais fina, mais delicada, eu consigo regular essa lanceta para ser mais superficial aplicada. Mas, mesmo assim, fica ficam algumas até calosidades, né? Por causa sim. das picadas frequentes. Então, quais são, primeiro, as orientações no momento da coleta, tá? Trocar de dedos, né? Então, a pessoa geralmente vai no anelar ou no dedo médio. Então, vai trocando de dedo, faça uma picada em cada dedo de ambas as mãos. Então, isso faz com que eu não estresse aqueles vasos sanguíneos com tanta frequência e dá tempo de, de cicatrizar, de passar essa característica de deixar o dedo voltar à característica que ele tinha antes da picada. Então, a dica é ir trocando os dedos em todas as mãos. Fora isso, tá? Lugares alternativos de coleta. Isso tudo depende da bula do fabricante. Mas a grande maioria, 90% dos kits que tem aqui no Brasil, inclusive os da Roche, eles são testados para pontos de coletas alternativos, que a gente chama, tá? E são eles a palma da mão, aqui próximo ao dedão, tá? Antebraço, então eu também consigo antebraço também, né? É uma área que possibilita, na parte onde tem mais carne, né? Mais próximo ali ao cotovelo. Então, palma da mão, próximo ao dedão, antebraço, nessa parte mais próxima ao cotovelo, e lóbulo de orelha. Né? O lóbulo de orelha é usado aí nas UTIs neonatais, ou ainda no dedo do pé, né? Nos dedos Entendi. dos pés eu posso fazer também. Também Mas pode. o kit, sim, pode fazer, desde que o kit esteja escrito na bula que foi testado em amostras com pontos alternativos. Ah, perfeito. Tá? Então, mesmo havendo rodízio de dedos, rodízio de mãos, eu posso fazer palma da mão, antebraço, óbolo de orelha e dedos do pé, uma vez que Perfeito. esteja indicado na bula do fabricante. Então, isso tem que estar. E o guide hoje, ele permite isso? Sim, o guide faz todos os pontos alternativos de coleta. Além do lóbulo de orelha, ele foi testado também no calcanhar do neonato, no momento ali do teste do pezinho, né? Então, Perfeito. mesma situação. O calcânio do neonato, lóbulo de orelha, palma de mão, antebraço, e o rodízio dos dedos aí que a gente conversou. Então, a Roche tem isso bem estabelecido em bula. Então, vamos lá. Ponta de dedo, aqui Ponta de dedo variando os dedos e as mãos. sim, Palma dedão, de mão próximo ao dedão. tá? Que é mais gordinho aqui. Antebraço, nessa parte Antebraço. mais. Antebraço, depois do cotovelo. Perfeito, Aí. perfeito. Isso, aí. Tá, Isso. Lóbulo de orelha tá. e dedos do pé. E calcanhar ainda não, tá em estudo, ou já foi O aprovado. calcanhar a Roche faz. Perfeito, perfeito. É A Roche importante faz isso. porque a gente testa todos os nossos equipamentos em neonatos. Porque Perfeito. o sangue do neonato é muito atípico, né? É um sangue com bastante oxigênio, é um sangue que eu tenho ali uma bilirrubina mais alta e eles são Sim, interferentes críticos. perfeito, perfeito. Então, o sangue do neonato é um pouco mais atípico, então tem que ser testado aí no lóbulo da orelha do neonato e no calcânio do neonato também, e a Roche faz isso. A doutora Clarice fez um questionamento, ela disse também que morou 3 anos, ela é carioca, tá? Morou três Tá. anos aqui, e não viu uma neve. Agora que ela foi Ah, que embora, feio! ela perdeu a neve. Mas ela fez Nenhum uma granizo, observação. nada. Ela fez uma observação aqui importante. O meu cunhado é diabético tipo 1 há 20 anos. E ele já tem uma calosidade e áreas com reação fibrosa, onde ele Certo. faz o teste e onde aplica a insulina. Mesmo com os rodízios, ela relata que é muito sofrido para ele. Então deve ser mesmo, né? A pessoa deve Sim. passar por problemas difíceis, né? Ainda mais porque o diabético tem que fazer aí no início do seu tratamento de 3 a 6 picadas por dia, né?
Então, sim. falta dedo, falta sangue, falta circulação, falta tudo. Mas a dica é ele buscar na bula do produto que ele usa, na bula das fitas, vem orientar ele para pegar a bula das fitas e ler algo sobre locais de coleta alternativos. Daí lá ele vai encontrar se ele pode fazer na ponta do dedo, nesses locais que a gente falou. E aí, dessa forma, se estiver ali, ele pode fazer, porque significa que aquele kit foi testado nestes ambientes aí fora da ponta do dedo. Tatiana, isso que tu falou agora é importante. E os profissionais, eles sabem disso, que existe isso na bula? Sim, sim. Quando a gente conversa em hospitais, em postos de saúde, em UBSs, quando a gente leva para UPA, para SAMU, para ambulância, quando a gente leva, a gente coloca todas as especificidades do teste, né? Porque a gente sabe que o paciente precisa de todas essas alternativas e que o profissional tem que estar preparado para isso. Então, locais alternativos de teste, né? Sempre Perfeito. lembrar sobre isso e conversar que é possível fazer sim. Ela disse que aqui que o cunhado dela, né, ele usa em todos os locais que tu falaste aí. Até na Tá, panturrilha, até na na panturrilha. panturrilha faz. Mas dependendo do local, existe uma dificuldade da coleta com o paciente quando ele está sozinho, o paciente, né? Então fica mais... Claro, claro, não é ergonômico, né? Não, não, claro. Então Não é legal isso, ergonômico. um enriquecimento aí para a nossa live. Então, então existe todo um processo de cuidado, uma educação, um acompanhamento, né? E um comprometimento do profissional e o comprometimento do paciente, né? Isso Paciente. é muito importante a gente falar. E se não tiver isso, acontece vários problemas, né? Dentro disso. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Não sei se eu já fiz. Quais os cuidados com as comorbidades dos pacientes diabéticos em casa? Eu já te falei isso, nós já respondemos, porque a gente foi falando e eu acabei me passando. Não, a gente falou sobre comorbidades, mas a gente não falamos dos cuidados, né? O que é Isso. importante falar do cuidado da comorbidade? É não esperar ela virar uma comorbidade. É o Perfeito. paciente estar atento e preventivo. Então, é agir na prevenção. É isso que a gente tem que saber quando se falam de comorbidades, é não esperar ela se tornar uma comorbidade. Tá? Então, por exemplo, a visão do paciente, fazer esses exames periódicos de visão e do pé diabético, né? Que é ali como a doutora falou, essa questão de neuropatia que faz com que eu vá perdendo a sensibilidade dos nervos e faz com que eu não tenha mais sensibilidade nos pés. E quando eu vou ver, a ferida já está instalada e aí para reverter não reverte mais. Né? Ela já abriu, ela já necrosou, ela já virou, já aumentou, já ganhou campo, né? Já aumentou a ferida. Então, o cuidado com a comorbidade é esse, é não esperar ela virar uma comorbidade. E por que é difícil? Principalmente com o pé diabético, né? Que é uma das maiores aí que acometem os brasileiros aqui, o pé diabético e a visão prejudicada, né? Mas o pé diabético, veja, quando o paciente percebe que ele está com ferida, ele não sentiu essa ferida, porque ele, assim como a gente falou antes, ele não tem Isso. mais a sensibilidade dos nervos, né? Então, como ele não tem a sensibilidade, ele não sabe que está doendo, ele não viu que aquela ferida abriu e ele continua maltratando a ferida. Então, quando ele vê, já evoluiu, já abriu, já fez abscesso, então essa é o que se fala sobre. Então, o cuidado é esse, é estar sempre olhando os pés, todos os dias. Olhem os seus pés, a planta do pé, o calcanhar, próximo ao dedão, as partes mais enrijecidas. Se tiver calosidade, não retira a calosidade, busca orientação, não abre, não raspa, não lixa, né? Até com as unhas tem que ter um acompanhamento, porque aquele paciente não sente, não vai sentir a dor no pé, ele não vai sentir a ferida, ele não vai sentir a unha encravando, então então essa glicose ela me atrapalha deste jeito, né? Nesse modo que eu tenho que trabalhar na prevenção da comorbidade, porque ela é sim instalada bioquimicamente no paciente diabético.
Perfeito. E lembrando que nós temos aqui uma colega estomoterapeuta que está assistindo, a Luciane, né? Que Tá, é ali do posto da. Me fugiu o nome agora. Mas Santa eu vou lembrar, eu Marta? falo. Ela é estomoterapeuta ali do. Bom, mas eu lembro, eu lembro. Ela vai me falar Tá, agora ok. aqui, tá? E ela cuida desses pacientes também. Ela cuida dos pacientes com colostomizados, né? Com ostomias e tal, mas trata também esses pacientes com diabetes e outros pacientes com algumas outras lesões também, né? Uma úlcera A questão vasculopática. dos curativos, né? Exatamente, é. O quanto Mas é precisa importante isso. hidratar. Isso. Lu, beijo para você, viu? Obrigado por você estar vindo. Tá vendo? A doutora falou também que vira um ciclo vicioso, como tu falou, lesão, infecção, descompensação da glicemia, Glicemia. né? E impede, como a gente estava A falando, a cicatrização, né? E aí nós temos isso. uma hemólise muito grande, não tem a neoangiogênese para fazer, né, a chegada dos nutrientes do processo cicatricial, tem um processo inflamatório exacerbado, colônia de bactérias, microcolônia, e aí infecta e vira uma exopolissacarídese, que é o biofilme, né, que acontece em muitas lesões. Ah, os biofilmes, isso. Isso, E não demora para evoluir, né? Porque o paciente não tem essa sensibilidade quando ele vê realmente exatamente. já está precisando ir no posto fazer esse curativo especial, porque a gase já não segura mais. E Mas é se, justamente por isso, é porque mexeu ali, você vai mexer na parte lipêmica do sangue, né? Você vai sim, mudar as composições químicas dele. Isso faz com que eu deixe de ter algumas moléculas importantes, entre em outras e entra nesse ciclo vicioso. Então, tudo é desencadeado pelo acúmulo da molécula glicose na corrente sanguínea. Então, controlando a glicose na corrente sanguínea, eu deixo de ter essas nefropatias, essas neuropatias degenerativas, sim. essa perda de visão, a perda de sensibilidade nos pés, nos dedos, enfim. E tu falaste muito bem. Eu vou dar um briefing agora rapidinho. Você falaste, a Lu é da Cruzeiro, tá? Posto da Da Cruzeiro. Cruzeiro na UPA, tá, Isso. Mas tu que falaste bom. muito bem. Nós não temos só a parte da neuropatia periférica, nós temos as nefropatias também, né? Que acometem Nefropatias. bastante. Os pacientes podem se tornar um hemodiálise agudo, entendeu? E aí vai ter. Então, você perde muito com isso. Pode perder a visão, né? Afetar o nervo óptico também. Então é importante que as pessoas tenham essa noção, né? E se cuidem, se tratem. Isso é muito importante. Tatiana Marasquim, biomédica e consultora técnica, posso dizer assim, da Roche? Pode ser. Que maravilha! Que papo bacana, foi legal. Coisa boa. Muito obrigado. Você é excelente. Eu quero te ver mais aqui, mais, por favor, tá? Quero Faço que a questão. gente troque mais ideia, que os profissionais te conheçam mais também. Parabéns a Roche trazer uma profissional como você que sabe explicar muito claramente, tá? Quero te agradecer muito e quero saber se tu quer dar um tchau para nós e o que tu quer falar. E aí depois eu tenho um outro recado ali. Quero falar que saiu recentemente a nova atualização do Atlas da IDF, do diabetes, da International Diabetes Federation. E o último Atlas que a gente tinha foi 2017, saiu o de 2019. Eu estava olhando as expectativas, é que atualmente 1 a cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. E quando a gente traz isso para o Brasil, é 1 a cada 9. Então, hoje já foi 1 para 12, tá? Já foi a cada Perfeito, 12 pessoas, uma era diabética. Hoje nós perfeito, estamos em 9 e são os dados mais atualizados desse Atlas que saiu perfeito. recentemente. Então, até 2019 significa que nós, em cada 9 pessoas, 9 brasileiros, um é diabético. Já foi 1 para 12, já foi 1 para 10, hoje está em 1 para 9 e está apertando o cerco. Então, essa linguagem da gente chegar na ponta do paciente faz com que toda a atenção do médico, todo o insumo dispensado na rede pública, todo o kit vendido na farmácia, ele faça sentido.
Então ele tem que Perfeito. fazer sentido. É muito simples o fato de pingar a gota no aparelho, ler o resultado e seguir a sua vida. Mas por trás tem muita coisa que precisa ser explicada, o porquê das coisas, de onde, por que elas são do jeito que são. Então, esse é o nosso intuito sempre, é levar essa informação de forma que as pessoas entendam. E junto disso, o recado final, acho que esse gerenciamento vai precisar sempre, cada vez mais, de tecnologia. Precisa de aplicativos, tem Sim. aplicativos disponíveis, tem gráficos em nuvem, tem aplicativos de gerenciamento de dados em nuvem. Então, isso faz com que eu consiga sempre estar integrando Perfeito. esse triângulo amoroso, paciente, médico, prefeitura, hospital, enfim. Então, cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre isso. Por favor, me convide mais vezes, isso sempre gera muito assunto. Todos conhecem uma pessoa diabética. Todos Já conhecem uma está pessoa diabética. convidada. Já está convidada, já está pronto. Eu acho que profissionais como você tem que estar aí com a gente disseminando esse conhecimento. E Essa é a ideia. parabéns E aprender. E e aprender, porque a aprender. educação continuada faz a gente cada vez ir mais longe, né? Com certeza. Parabéns. E Obrigada. muito obrigado. Eu quero só falar um recadinho aqui. Próximas lives da TS Talk vão ser 4/8 com curativos tecnológicos com a enfermeira Jéssica Lima, da Innovation. Dia 18/8, cuidados com dieta por sonda no domicílio com a nossa nutricionista Magali Kummer, que é uma nutricionista excelente, eu conheço há muito tempo. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Tati, um beijo para você, doutora Clarice. Beijo. Abraço a Boa todos. noite. Tchau.